Olá, olá, tudo bem? Vamos aprender mais uma lição da Bíblia. Estou aqui hoje, domingo, dia 17 de dezembro, já com o meu guia, Missão de Deus, Minha Missão. Finalzinho, a gente está estudando sobre Esté e Mordecai, nessa lição 12 aqui. Hoje, domingo, dia 17 de dezembro, e a gente vai ver o que é que esse conteúdo traz pra gente, tá bom? Então fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, pessoal, vamos lá, né? Se você ainda não viu o início, né, desse estudo que foi ontem, no sábado, passa aqui no card para você assistir o estudo de ontem. E hoje a gente vai ver aqui o dia 17, tá bom? Antes de começar, vamos pedir a Deus aqui sabedoria. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, por esse domingo. Que o Senhor venha nesse momento nos abençoar, nos iluminar, derramar o Teu Santo Espírito para entender a Tua palavra, né? Abençoa cada pessoa que acompanha esses estudos. Me abençoa para continuar firme, gravando e postando esses materiais que eu acredito que pode ser útil para várias pessoas. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós, nos dá uma semana em paz em sua santa companhia. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, fazer a transição aqui da tela. Então, domingo, dia 17 de dezembro de 2023, Esté e Mordecai é o que a gente está estudando aí. O tema dessa lição, ainda falando de missão, né? Vivendo em outra cultura. A gente tem falado disso, de pregar para os estrangeiros, né? De entender aí a questão transcultural. E o professor brasiliano, que é o Lição Fácil, né, que ele tem um estudo aí, a gente pega aqui também para complementar, ele coloca aqui, ó, na história do povo de Israel, encontramos o povo cativo em alguns momentos, ou vivendo sob pressão interna em outros momentos. Estão falando que o povo de Israel estava escravo, estava cativo de alguém, ou estava vivendo grandes guerras, conflitos, pressão interna ali, né? De distanciamento de Deus, enfim. Em Babilônia, eles praticamente perderam a identidade com o povo e foram pulverizados nas várias colônias do império. Depois, sob o domínio dos persas, eles viveram sob a pressão interna dos que estavam ao seu redor. Nesses casos, ser fiel a Deus exigirá uma dose maior de fidelidade. Então, falando que quando, até de propósito, na lição passada a gente viu, Deus deixou ali vários povos pagãos, idólatras, ao derredor de Israel, era para Israel ser fiel e influenciar. E na verdade o que aconteceu foram que eles foram influenciados, né? Salomão, por exemplo, pegou as mulheres, né? Os filhos e as filhas dos povos se misturaram, enfim. E a idolatria rolou solta, né? Infelizmente. Essa é a tendência que, se a gente não tiver apegado a Deus na Bíblia, na palavra de Deus, né? Não estivesse policiando, a gente acaba, ao invés de influenciar, a gente se deixa influenciar. E a gente está sendo influenciado e influenciando o dia todo dia. Mas tem que ser uma decisão racional sua influenciar mais sobre as coisas de Deus, sobre as coisas positivas, um estilo de vida cristão, do que você ser influenciado pelas coisas do mundo, as coisas seculares. O que aprendemos, porém, em tudo isto é que se você é fiel, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você continuará sendo fiel. Se tudo estiver bem, você é fiel. Se estiver mal, você continuará sendo fiel. E aí a gente falou sobre crença e fé, né? A diferença de crença e fé. A maioria das pessoas crê em tudo, mas a fé, para você ser fiel, né, você tem que pedir a Deus, porque ela só vem de Deus. É uma inspiração, é um presente de Deus pra gente. A gente tem que desenvolver isso em comunhão com Ele. Aqui no domingo, né, aqui o guia de estudo fala cativo em uma cultura estrangeira, né, aprisionado, preso numa cultura estrangeira. E às vezes as pessoas vivem assim, né? A gente vive nesse mundo que jaz do inimigo e às vezes as pessoas querem se contaminar. E aí tem várias histórias que a lição vem trazendo essa semana para mostrar que a gente tem como vencer essas tentações, né? Nunca é fácil ser expatriado para uma cultura estrangeira. Pode ser difícil para nós hoje compreender o que os judeus enfrentaram. Primeiro sobre os babilônicos e depois sobre os persas. Nenhum de nós, por exemplo, vive em um país adventista onde os princípios de nossa fé são, em certo grau, a lei da terra. Né? Exceto em um lugar que o guia aqui fala até, que é na ilha britânica de Pitcairn. Diz que lá só tem adventista do sétimo dia. Então fica fácil assim, né? A Bíblia fala aqui, ó, é muito fácil quando você pode fazer uma lei sobre guardar os sábados, sobre, né, fazer isso, fazer aquilo como a lei. Mas ele coloca aqui, ó, não é todo mundo que vive em um país adventista, né? Onde os princípios da fé são a lei. Mas antes de serem deportados, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios de sua fé também estavam consagrados na lei da terra. Então, o povo de Israel vivia ali, todo imerso numa cultura, e a própria lei respeitava os princípios da fé, né? Então era muito mais simples. E quando eles começam a se misturar, vai para povos estrangeiros que as leis, né, não obrigam, e aí muita gente acaba deixando de fazer porque fazia mais por obrigação, porque a lei exigia, do que por coração. Não adianta você obedecer
ser fiel de forma obrigada, né? Porque alguém está mandando, né? Não é isso que Deus quer. E para muita gente até acha que ser cristão é um peso por conta disso. Ah, não quero ser cristão não porque eu não vou poder beber, não vou poder fumar, não vou poder ir para festa, não vou poder fazer isso, adulterar, pegar várias mulheres ou vários homens. Eu não vou... Então, as pessoas acham que é um peso, né? Porque já estão aí, digamos, contaminados com a cultura desse mundo estrangeiro, né? Em um nível, pense em como isso deveria ter facilitado ser fiel a Deus. Afinal, quão mais fácil seria guardar o sábado, o sétimo dia, se de fato guardar o sábado, o sétimo dia, estivesse consagrado nos códigos legais do país, da nação, né? Por outro lado, a história sagrada nos mostrou que quaisquer que sejam os decretos da terra, né, de uma lei de um país, a legislação, mesmo que sejam favoráveis à fé, a fidelidade deve brotar do coração, de dentro, ou então o pecado e a apostasia e a ruína certamente seguirão. Vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar mais e vai debandar, né? Então, o guia vem trazendo aqui, ó. Portanto, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e sua adoração consiste em regras ensinadas por homens. Isaías 29:13, né? Então, dizendo que não está obedecendo, adorando, glorificando por amor. Em contraste, para aqueles que estão determinados a serem fiéis, mesmo um ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. Aqui o guia traz alguns versos, né, alguns estudos aqui da Bíblia para você ver. Daniel 1, de 1 a 12, né, Daniel 3, de 1 a 12 e Daniel 6, de 1 a 9. Né? E aí vem perguntando o que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira. O professor brasileiro, traduzindo em miúdos, ele fala como a história do povo de Deus em Babilônia nos mostra os desafios que se pode enfrentar quando se vive dentro de uma outra cultura. Então, se você tem um hábito, tem uma cultura, tem um jeito de viver, e você vai para outro lugar que isso às vezes não é nem permitido, né? Ou que é totalmente diferente lá. Né? Como é que a gente pode encarar esses desafios? Tá, eu coloquei aqui, ó, a pergunta a gente vivendo dentro de outras culturas, sobre outras leis, né? E inclusive quando chegar o decreto dominical, imagina que vai ser bem assim, né? No final do tempo, os sinais estão aí, vão obrigar a gente a guardar o domingo ao invés do sábado. E é nessa hora que a gente vai ver quem vai ser salvo e quem vai ficar para ser queimado, né? Quem vai ceder aos caprichos da legislação do homem, ao invés de obedecer a Deus, né? Aqui eu coloquei, ó, culturas estrangeiras podem ter crenças e leis diferentes dos nossos princípios, né? Se decidirmos a gente ser obediente e ser fiel a Deus, a gente pode ter problemas, né? Foi isso que o desafio é esse. Então, às vezes a gente vai ser colocado à prova. Quantas pessoas não perdem emprego, oportunidade de trabalho porque decidem guardar o sábado, né? E às vezes as pessoas às vezes preferem fazer as coisas aqui dessa terra e perder a vida eterna, perder a salvação. Enquanto a gente já viu aqui em alguns estudos que falam que adianta ganhar o mundo e perder a sua vida eterna, a sua salvação, né? Então, que a gente possa aí refletir sobre isso. O professor brasileiro coloca aqui, ó, viver dentro de uma cultura diferente significa enfrentar leis e costumes contrários aos nossos princípios de fé, e ser fiel a Deus pode representar um problema. Então é o que a gente colocou aqui também, né? E aqui tem uma ilustração bacana que retrata um pouco disso que eu acabei de falar. Certo empresário ordenou, sexta-feira à tarde, a seus empregados que, no sábado de manhã, fossem ao porto para descarregar um navio que estava para chegar. Um jovem escriturário observou-lhe calmamente: Senhor, eu não posso trabalhar no sábado. Vou na igreja adorar a Deus. Bem, então suba ao escritório e o encarregado lhe dará suas contas. Então, o chefe falou: tá, você não pode, então vai pedir lá, que eu vou precisar de alguém que possa trabalhar no sábado. E aí o cara foi demitido, né? E aí, certo dia, em outro momento, veio um banqueiro àquele empresário, o cara lá que estava no porto, né? Que tinha demitido o funcionário, e perguntou se esse empresário podia recomendar uma pessoa honrada e fiel para ser caixa de um banco que ele ia abrir. O comerciante indicou o jovem que tinha sido despedido. E aí o cara perguntou: mas você despediu da sua empresa, por que você está me recomendando ele? Se você despediu, se ele fosse tão bom assim, você não tinha despedido, né? E aí o empresário falou: é verdade. Respondeu o empresário: eu despedi porque ele não podia trabalhar os sábados, por causa da sua consciência religiosa, da sua fé. Mas um homem que perde seu emprego para não violar sua consciência merece toda a confiança como caixa de um banco. Fidelidade não se negocia e pronto. Que exemplo, né? Ele deixou ali e Deus o honrou até dando uma oportunidade, né, melhor até. Comentário: testemunhar a fé numa cultura diferente, enfrentando circunstâncias adversas só pelo poder do Espírito Santo, como aconteceu com Daniel e seus companheiros, né, pedindo a Deus aí sabedoria, fé, né, porque vem dele, para resistir e arcar com as consequências da obediência. Mesmo que a gente sofra aqui, a gente garantir a vida eterna, né? Por amor. E aqui, para a gente finalizar, não importa quem somos ou onde vivemos, estamos imersos em um ambiente que, até certo ponto, seja por leis em si ou pela cultura,
ou ambos, né, lei e cultura, pode ser extremamente desafiador para a nossa fé e nosso testemunho. Esses relatos em Daniel, embora sempre terminando felizmente, revelam que mesmo sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse o final feliz, não há dúvida de que esses homens ainda fizeram a coisa certa. Quais são os desafios à sua fé em sua própria cultura? Como você reage a eles? Então escreve aí também se você já teve algum desafio, disse que colocou a prova, a sua obediência, a sua fé, né? Então, quais são os desafios hoje que a gente vive que podem colocar a nossa fé, né, em xeque, né? Como diz aí no jogo do xadrez, em xeque-mate, né? Como você reage, né? E mais uma vez recordando aqui, né? Como é que a gente vai reagir quando chegar esses decretos aí proibindo a gente de adorar a Deus no sábado, de guardar o sábado, de ser obrigado a guardar o domingo, né? Então, que será o selo da besta e o selo de Deus, né? Que a Bíblia fala. Então, que a gente possa refletir, estar atento, alerta e criar o hábito para que a gente, na hora que tenhamos que resistir, a gente tenha fé suficiente e forças para não se deixar abater, né? Pela pressão. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí. Comenta, curte, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber os avisos dos estudos, dos outros vídeos que eu vou estar postando aqui no canal, tá bom? Então espero você amanhã na segunda-feira para a gente estudar mais esse tema aqui sobre Esther e Mordecai. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.